Olá, meus queridos alunos e alunas do 4º ano, professora Eliseuda de Língua Portuguesa, 4º e 5º ano do Instituto Educacional São José. Tudo bem, meus amores? Com certeza que todo mundo, ó, não é? Então, meus amores, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos, primeiramente, falar da nossa agenda, né? O que nós vamos ver na aula de hoje. Primeiramente, nós vamos falar um pouco, né, da aula anterior, que nós trabalhamos aqui, História em Quadrinhos. Depois, seguiremos com a correção da tarefa sobre História em Quadrinhos. E, na sequência, falaremos do conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar na parte de gramática, adjetivo e locução adjetiva. E depois, ainda, falarei das atividades propostas para a aula de hoje, sobre adjetivo e locução adjetiva, tá certo? Desde a aula passada, da aula anterior, que nós estamos trabalhando com o livro 3, tá certo? Então, o livro 2, terminamos. Na aula anterior, nós trabalhamos o gênero textual História em Quadrinhos. O que foi que nós vimos sobre esse gênero? Nós vimos que a história em quadrinhos apresenta ilustrações e textos curtos, não é verdade? Textos estes, tá, que divertem e que também educam por meio de narrativas que atraem o leitor. Não foi isso? Vimos também alguns elementos que fazem parte das histórias em quadrinhos, como os tipos de balões. Vimos também as onomatopeias, letreiros, não foi? Vimos que tudo isso ajuda na compreensão da sequência de eventos, né, dentro da história, tá certo? Deixando, com certeza, o texto bem mais atrativo, né, para o leitor, tá certo? E nós vimos também, trabalhamos um texto, História em Quadrinhos, né? Pizzi, a turma do Zé Neurim, Endriblando a Dor. Vocês lembram? E aí nós fizemos uma tarefa de classe, que foi a página 11, e para casa eu pedi que vocês lessem novamente o texto e que respondessem as páginas 12 e 13, tá bom? Então, ainda vamos continuar revisando o gênero História em Quadrinhos a partir, né, da correção das atividades das páginas 12 e 13, tá certo? Então, livro na mão, livro 3, página 12, tá? E aí nós temos a segunda questão na página 12, que diz o seguinte: copie a onomatopeia deste quadrinho e escreva o som que ela imita. Dentro da história, nós vimos aqui, nós lemos, não foi? Juntos aí a história, e nós vimos que tem uma onomatopeia, que é aqui, ó, quando ele faz o gol, né? Imitando aqui o som, barulho, pimba, não é verdade? Então, aí é uma onomatopeia. Então, você vai copiar essa palavra, essa onomatopeia pimba, e vai dizer que imita o som do chute, né, que o Jamanta deu em Pizzi. E aí fica da seguinte forma, olha aí. Aqui é a onomatopeia e imita o som do chute que o Jamanta deu no Pizzi, tá certo? E na mesma questão, tem um pontinho, tem um outro questionamento, que diz o seguinte: na sua opinião, a onomatopeia nesse quadrinho poderia ser excluída? Aqui no quadrinho, se tirássemos, tá, a onomatopeia pimba, tá, dava para entender a história? Com certeza, né, que você pode entender sim, tirando a onomatopeia, mas também a presença, né, aqui, a presença dessa onomatopeia reforça o significado do desenho, né, da imagem, tá certo? Dentro da história. Então, fica assim, tá? Primeiro foi a onomatopeia pimba, imita o som do chute que o Jamanta deu no Pizzi, e no pontinho você vai responder que, mesmo sendo possível entender a situação sem o uso da onomatopeia, retirando, né, a onomatopeia, mas mesmo assim sua presença reforça, é interessante porque reforça o significado do desenho, tá certo? E aí nós vamos para a questão de número 4, que diz o seguinte: em qual quadrinho há letreiros? Eu pedi que vocês fizessem a numeração dos quadrinhos, não foi? Lembram?
E aí nós numeramos, a tia corrigiu aqui. Quadrinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é verdade? E aí está perguntando em qual quadrinho há letreiros. Nós falamos do elemento letreiros, não foi? Junto com a onomatopeia. Da importância, né, que tem os letreiros, as onomatopeias, junto na compreensão da sequência, né, dos acontecimentos, dos eventos narrados. E isso, né, o letreiro, as onomatopeias, deixa a leitura, com certeza, bem mais divertida e bem mais dinâmica. Lembram? A tia já falou hoje já aqui, né, reforçando a aula anterior. Então, aí, no quadrinho número 4, tá? Você vai responder, aliás, no quadrinho número 4, não, no último, né, quadrinho, desculpa. Temos 6 quadrinhos, 6. Lá no último quadrinho, tá, que é o 6º, você pode responder no último quadrinho ou no 6º quadrinho, tá? Que o 6º é o último. E aí, ó, lá, você tem pula, chuta, corre, para. Aqui nós temos o letreiro. E também lá no final da história tem lá, né? Fim, tá? Na plaquinha. Então, nós temos aqui o letreiro no último quadrinho, ou seja, no 6º, que é a mesma coisa, tá bom? Porque o 6º corresponde ao último quadrinho, tá certo? E dentro da mesma questão de número 4, tem um outro questionamento. Para que eles foram usados? Eles, quem? Os letreiros, aqui no último quadrinho, tá? E olha aqui, vamos lá? Olha aqui. Onde aparece o letreiro? No último quadrinho. Quem colocou 6º, está valendo que a mesma coisa corresponde ao último, tá certo? E aí a função, né? Para que eles foram usados no texto, lá no último quadrinho? Olha aqui. Para destacar as características, tá? Ou a função das personagens. O neurônimo do setor dos chutes e de pulos. E o neurônimo torcedor, né? Que é o acumbente. Do setor das emoções também. Há também o letreiro no final, lá no final, que indica o fim da história, como a tia mostrou aqui, né? Tá? Aqui nós temos o letreiro no último quadrinho. Pula, chuta, corre, para. E também lá no final, com o nome, né, fim, onde indica o fim da história, tá certo? Então, aqui é a correção da questão de número 4, tá? E agora vamos para a questão de número 6. Leia outro texto do mesmo autor da história em quadrinhos. Vamos lá, a leitura do texto, acompanhem comigo, tá bom? Entenda por que o Pítix não sentiu dor nenhuma na hora em que trombou com o Jamanta. Um dos neurônios torcedores que moram no cérebro do Pítix é o acumbente dos prazeres, encarregado de sentir as emoções. As emoções são experiências muito fortes que a gente sente que tem a força de interferir até com a dor. Por isso é que o Pítix não sentiu dor nenhuma na hora em que trombou com o Jamanta. Ela só veio depois do gol. É que ele estava na maior garra para driblar todo mundo e faturar o placar. Tanto que driblou até a dor. Esse driblar aqui significa, será, que é lá no jogo, né? Do driblar dos jogadores? Não é verdade, né? Significa aqui, quando ele diz driblou até a dor, é tentar enganar, iludir, né? Iludir aí, não está sentindo dor. E aí nós temos um pontinho aqui, que é um questionamento sobre esse trecho. Qual dos dois textos ajudou você a entender melhor porque Pítix não sentiu dor durante o jogo? Que texto, tia? O texto, né, primeiro, na história em quadrinhos, ou esse segundo aqui, tá bom? Essa narrativa aqui já com parágrafos, tá bom? Que nós chamamos de quê aqui? Lá, história em quadrinhos, tá? A fala dos personagens vem nos balões, a fala do narrador vem em quadrados ou retângulos, nós vimos isso. E aqui não, né? Vem em forma de quê? De parágrafos, tá certo? E aí nós temos a seguinte pergunta. Qual dos dois textos ajudou você a entender melhor, né? Porque Pítix não sentiu dor durante o jogo. O primeiro texto ou o segundo, tá? E aí você pode dizer qual foi, o primeiro ou foi o segundo. E aí, qual foi que vocês colocaram? Tenho certeza que vocês optaram pelo segundo, na verdade, o último que a tia leu aqui, e não da história em quadrinhos, tá bom? Por quê? Porque esse texto 2, ele explica também como o primeiro da história em quadrinhos, porque a história em quadrinhos ela diverte, mas também ela explica o fenômeno, né, do funcionamento do cérebro, do corpo humano. Mas aqui ainda explica melhor, né, de maneira científica, tira a parte do divertir. Aí você acha que você entende ainda melhor, não é? Então, você pode dizer que foi o texto 2, porque explica o funcionamento do cérebro de maneira científica, tá certo?
Mas, tia, eu achei mesmo o primeiro. Eu entendi melhor, me divertindo e ao mesmo tempo me informando. Ah, mas se você achou que você tudo bem, é opcional, tá? Eu fico com o segundo, tá bom? Mas você pode dizer que gostou, que você entendeu melhor a partir da leitura do primeiro texto, que é a história em quadrinhos, porque aí você explica por quê, tá bom? Porque você, além disso, você aprendeu se divertindo, aprendeu brincando, né? Aí tudo bem, tá? Mas se você colocar o segundo, você pode dizer porque explica o funcionamento do cérebro de maneira científica. Foi o que eu coloquei aqui, não é obrigado a estar assim. Você pode ter escolhido o texto 1, que é o texto, né, história em quadrinhos, tá bom? Quem colocou o 2, aí explica, porque explica o funcionamento do cérebro de maneira científica. Mas quem colocou o primeiro texto vai dizer que você aprendeu, né, ao mesmo tempo que se divertia, também está certo, tá bom? E aí agora nós vamos para a questão de número 7, que é a última questão. Copie a interjeição que aparece no quarto quadrinho. A tia falou aqui, na aula anterior, das interjeições, que também é uma outra classe gramatical, como nós temos adjetivo, que nós vamos trabalhar hoje, né? Temos substantivo, que nós falamos na aula também, na aula já do substantivo simples e composto, não foi? Então, tem também a interjeição, que é uma classe de palavra invariável, tá? Que ela expressa emoções, sensações, sentimentos, tá? Pode ser de admiração, de dor, de alegria, de tristeza, de alívio, como ufa, né? Quer dizer alívio. Então, aí são as interjeições. Então, a questão é o seguinte: copie a interjeição que aparece no quarto quadrinho. Você vai lá na história, que está numerada. 1, 2, 3, 4. E aqui está bem grande, bem no meio. Aí, né? É uma interjeição, né, que expressa o quê? Do, tá bom? Então, você vai colocar. Aí tem aí. Você coloca a interjeição aí, coloca um ponto de exclamação, que geralmente acompanham, tá? Para expressar mais ainda esse sentimento. E na letra A tem a seguinte pergunta: que sensação ela expressa? Ah, tia, ai. Sensação de quê? De dor, muito bem. E na letra B diz o seguinte: para reforçar essa sensação, que elementos gráficos o autor usou? Aí você vai aqui, olha, ele usou letras, né? Ele criou um balão diferente para a interjeição ai. Usou cores, né? Forte aqui no fundo, o amarelo. E ainda letras, né? Bem grandes, né? Usou letras bem grandes, tá bom? Olha aí. Olha aqui a interjeição ai. Ela expressa a sensação de dor. E ele criou um balão diferente, como eu mostrei aí, vocês viram, lá no quarto quadrinho. E colorido também, né? E ainda usou letras bem grandes para expressar aí, tá bom? Essa dor, tá? Esse ai, ok? E aí nós terminamos a correção das atividades, tá? E agora nós vamos trabalhar o conteúdo do dia, que a tia falou lá no início, tá bom? O que é? Na parte de gramática do nosso material, adjetivo e locução adjetiva, tá bom? Adjetivo é uma classe gramatical, tá? A tia falou na aula atrasada, não foi? Substantivo simples e composto. Que substantivo faz parte de uma das 10 classes de palavras. Não foi isso? O adjetivo também é uma outra classe de palavra, tá bom? São 10, não é? Adjetivo, substantivo, a interjeição, que a gente falou agora há pouco aqui na história, tá bom? Verbo, preposição, numeral, são 10 as classes de palavras. E agora vamos falar do adjetivo, tá bom? E também a locução adjetiva. Eita, tia, 2 coisas não. Calma, a locução adjetiva vem do adjetivo. A diferença você vai ver aqui que é mínima, tá bom? Você vai conseguir pegar rapidinho. Então, vamos aqui agora observar aqui, tá? Aqui nós temos aqui uma história, né? Em quadrinhos aqui, tá bom? Que temos aqui com o título do Mingau. Aí tem assim: gatos caminham elegantemente. Elegantemente é uma característica do quê? Do gato aí, que é uma forma como ele anda. Outra característica do gato são o quê? Velozes. Outra característica, divertidos, sensíveis, valentes, dorminhocos, preguiçosos, asseados, comilões,
desconfiados, amorosos, tá? Tudo isso são o quê? Características, né? De quê? Do gato, né? Ou seja, dos gatos, né? No plural, tá bom? Então, agora, acompanha comigo aqui. Essas palavras que nós vimos aqui, que a tia estava dando destaque, velozes, divertidos, sensíveis, valentes, dorminhocos, preguiçosos, asseados, comilões, desconfiados e amorosos, indicam o quê? Características, tá bom? Do substantivo gatos, tá bom? Tia, por que essas palavras estão no plural? Velozes, divertidos, porque o substantivo gatos também está no plural. E aí tem que haver uma concordância, tá bom? De gênero e de número. Gênero, o que é gênero? Masculino e feminino. E o que é número? Singular e plural. Será que eu poderia dizer assim, gatos velozes? Estaria errado, porque o meu substantivo gatos estaria no plural e velozes no singular. Tá bom? Ok? Será que eu poderia dizer assim, gatos amorosas? O que estaria errado agora? Estaria errado porque o meu substantivo gatos estaria no masculino, ou gênero, e amorosas no feminino, e aí não haveria a concordância de gênero, estaria errado, tá bom? Então tem que haver essa concordância de gênero e de número, gênero masculino e feminino, e número singular e plural, tá bom? Então, velozes, divertidos, tudo sensíveis, valentes, são características de quê? Que foram atribuídas ao substantivo gatos, tá? Essas palavras são chamadas, então, de quê? São chamadas de adjetivos, tá bom? Olha aí. Então, agora nós formamos um conceito. Adjetivo é a palavra que caracteriza, né? Caracteriza quem? O substantivo, que nós vimos que o substantivo, palavra que nomeia, né? Que dá nome aos seres em geral. Já foi visto aqui, tá bom? Então, olha aí. E aí formamos o nosso conceito, tá bom? Adjetivos são palavras que atribuem qualidades, características aos substantivos, tá bom? Tem que reconhecer o substantivo para depois reconhecer o adjetivo. É uma sequência, tá bom? E essas palavras, elas são variáveis. Variáveis, o que é isso? O que a tia falou agora há pouco. Com relação ao gênero e ao número. Se eu digo, o homem está correto, mas se eu disser substantivo homem, o homem valente. Substantivo homem, masculino, né? O artigo o, masculino, tá bom? Empreguei para valente. Agora, se eu disser assim, o homem, vou dizer uma que varia, tá bom? Para vocês entenderem melhor. O homem é vaidoso. O homem vaidoso. O o é o artigo que antecede o substantivo homem e vaidoso é o adjetivo. E se eu disser assim, o homem vaidosa, tá correto? Não, professora, porque o adjetivo está no feminino e se relaciona ao substantivo que está no masculino. Está errado, tá? E se eu disser, os homem vaidoso, tá certo? Não, tia, porque vaidoso está o quê? No singular. E homens está no plural. Não está acontecendo uma concordância de quê? De número, tá bom? Gênero masculino e feminino, número singular e plural, tá? Então, palavras variáveis são isso, tá? Que variam em gênero e número. E o adjetivo é uma das classes gramaticais variáveis, tá bom? Dessas são 4 invariáveis e 6 variáveis. E o adjetivo está dentro das variáveis. Variação de gênero e número, tá? E ainda grau também, né? Vamos dar seguimento aqui, tá? Agora vamos trabalhar a locução adjetiva. Eita, agora vai complicar. Não vai complicar nada. Vem do adjetivo do mesmo jeito. O adjetivo atribui característica ao substantivo, não é verdade? Vocês viram isso agora há pouco? Então, a locução adjetiva também vai atribuir características ao substantivo. E aí, professora, então por que das duas vai ser igual? A diferença é que o adjetivo é escrito somente com uma palavra e a locução adjetiva com 2 palavras, tá? Ou mais. Por exemplo, a tia vai já falar, vamos aqui. Então, locução adjetiva é a expressão, né, formada por 2 ou mais palavras. O adjetivo caracteriza o substantivo? Sim,
com uma palavra. Aqui caracteriza o substantivo? Sim, com duas ou mais palavras. Então, a diferença só é isso, na escrita, tá? Olha aí. Com o mesmo valor, que tem o mesmo valor, gente, de adjetivo. Então, é a mesma coisa. Só a diferença é que o adjetivo caracteriza o substantivo com apenas uma palavra. E a locução adjetiva caracteriza o substantivo também, mas com duas ou mais palavras. Somente isso, tá? E aqui temos exemplo. Olha aqui. Temperatura do corpo. Do corpo é uma locução adjetiva, que corresponde o quê? Corporal, que é o adjetivo correspondente. A maioria tem um adjetivo correspondente. Nem todas, mas a maioria tem. Vamos já ver isso aí também, tá? Então, do corpo aqui é uma locução adjetiva, que atribui uma característica à temperatura, que é o seu substantivo, tá? Batimentos do coração. Do coração, ó, duas palavras, locução adjetiva, que caracteriza o quê? Batimento, substantivo aí, correspondente, tá bom? Não é difícil de jeito nenhum, tá? E vamos continuar aqui. Algumas locuções adjetivas apresentam adjetivos correspondentes, como eu falei agora há pouco, ia falar já na frente. Chegou aqui a hora, tá? Olha aqui. Temperatura do corpo. Temperatura corporal. Então, corporal vem de corpo. Adjetivo correspondente à locução adjetiva do corpo, tá bom? E batimentos do coração. Do coração quer dizer batimentos cardíacos. Então, cardíacos é o adjetivo correspondente à locução adjetiva do coração. E corporal é o adjetivo correspondente à locução adjetiva do corpo. Nem todos têm o adjetivo correspondente, nem todas as locuções têm, mas a maioria tem. Esses dois exemplos aqui são que tem, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. A gente chega aqui, tá? Ao término da nossa aula de hoje. Mas tem atividades, tá bom? Que atividades, professora? Vocês irão responder as páginas, tá? 14, 15 e 18. Pula, tia, assim mesmo, é assim, ó. 14, 15, aí pula mesmo, vai lá para a página 18, tá? Tem assim, atribuindo qualidades. Também se refere ao adjetivo, tá? Não é isso? Vocês viram que adjetivo não é a qualidade? Características atribuídas ao substantivo, tá bom? Então, entenderam a aula de hoje? Espero que sim. Adjetivo, palavra que caracteriza o substantivo. A menina bonita. Bonita é um adjetivo, uma característica da menina. E locução adjetiva é o quê? Também atribui características ao substantivo, só que é escrita com mais de uma palavra, duas ou mais, tá bom? Ok? Amor de mãe. De mãe é uma locução adjetiva, quer dizer amor maternal, não é isso? Que maternal seria o adjetivo correspondente, tá bom? Então, aqui a gente termina a nossa aula. Obrigada pela atenção, tá? E até a nossa próxima aula, tá? Beijo, tchau. Fiquem com Deus.